Boa noite, amados. Paz seja convosco. Glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu também estou bem. Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, vocês já pararam para perceber que o momento do louvor é com a oferta para Deus? Porque nós estávamos conversando ontem lá e realmente é isso. Quando nós estamos aqui, a palavra ela é para nós, né? A oferta é para a igreja e o louvor é para Deus. Como é bom louvar a Deus, como é bom entoar louvores, como é bom falar e chorar na presença de Deus. É quando nós nos derramamos, quando nós se entregamos na presença dEle. Como é bom sentir isso. Hoje, 12 de outubro, né? Dia da criança. Quantos de vocês estão cansados? Tiveram que brincar bastante. Eu, para ajudar ali na rua de casa, ali tive hoje, o pessoal fez ali uns pula-pula, acho que tinha umas 3 camas elásticas lá, tinha um escorregador lá de inflável lá, achei interessante. Agora os escorregadores infláveis, eles colocam lá uns 5, 6 baldes de massa lá de concreto, para que aquilo não saia voando, né? Porque quando dá uns ventos aí, aquilo sai voando. E daí eu vi isso, daí estava percebendo. A Bianca acho que subiu, sei lá, acho que umas 20, 30 vezes naquele escorregador e desceu. Mas foi correndo depois para a cama elástica. Estava cheio de crianças lá. E você vê, né? Interessante essas coisas acontecerem, né? Quantos de vocês têm lembranças da infância de vocês? Todos têm lembranças? Eu queria também perguntar para você que está em casa, de repente você pode estar lembrando, trazendo a sua lembrança do que você fazia. No meu tempo é arte, né? Eu tenho muitas lembranças da minha infância. Cicatrizes, né? Eu corria, eu fui uma criança que fiz muita arte mesmo. Nossa, com a bicicleta. Eu era um que pulava da rua para o rio, imagine, com a bicicleta inteira. Já ia com toda a bicicleta para o rio. Gostava muito dentro da água, gostava muito de água. E ficaram muitas marcas, né? Lembro de uma que um dia eu estava me balançando no pé de, acho que, ameixa lá. E queria que fosse mais alto, eu coloquei um tambor, daqueles de 200 litros, para pegar mais embalo. Né? Nas primeiras vezes foram uma maravilha, né? Até que de repente eu embalei muito e bati com a nuca na quina daquele negócio. O berro e o choro, mas daí correndo para casa, né? Corri para casa lá. E daí, não sei se no medo, o que eu fui lá, entrei para debaixo do chuveiro. Comecei a tomar banho, lavar aquilo. Imagine água, sangue correndo ali pelo cabelo. Meu pai pensou, quebrou a cabeça inteira. No fim, só tinha sido um cortinho lá. Quase matei a mãe do coração. Mas são as artes, as coisas que nós fazemos em nossa infância. E essas situações, elas trazem algumas cicatrizes nas nossas vidas. Eu pergunto para você tem alguma cicatriz aí no seu corpo que você carrega? Algo que você lembra da sua infância? Se eu parar para pensar, eu tenho muitas. A última agora que eu trouxe, que eu tenho, é a de que eu tirei o catéter, né? O catéter implantado. Então isso foi uma vitória, porque eu não preciso mais fazer a quimioterapia. A gente teve na médica, lá, acho que já fazem 3 anos e meio já que eu estou sem o tratamento. Isso pôde ali a gente tirar o catéter. Então, com isso, eu tenho uma cicatriz. E o meu corpo é até interessante, ele não faz aquele... Eu esqueci o nome da palavra do... Queloide, isso. Não faz queloide. Eu fico só com o corte e com o risco. Nenhuma das minhas cicatrizes eu tenho queloide. E agora ficou essa lembrança. É algo que eu lembro. Foi difícil, foi ruim na minha vida, mas agora eu pego nela e eu não sinto mais dor. E eu pergunto para você tem cicatrizes no seu corpo aí, aparente? Talvez elas te tragam a sua lembrança de coisas que você passou ruim. Mas hoje, por mais que você toque nela, você não sente dor, correto? Mas você tem a lembrança. E é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouco. Deixando o passado para viver um novo de Deus. Muitas vezes nós, em nossas vidas, nós pegamos e ficamos atrelados a alguma cicatriz da nossa vida.
E essa cicatriz, ela já sarou. Ela só está ali marcando. Mas você, em muitos momentos, você se lembra dela e ainda dói. Mas ela não tem mais dor nela. Mas em algumas cicatrizes, a gente sente dor. E é isso que nós vamos tratar hoje. É isso que nós vamos falar. Deixar o passado para viver o novo, viver algo novo em Deus. Gostaria que os irmãos separassem lá Isaías 43, 18 e 19, nós vamos estar lendo. Vou pedir para que os irmãos fiquem em pé, aqueles que forem encontrando já. Isaías 43. Diz assim a palavra de Deus: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor Deus, me usa como instrumento, Pai, para falar com os Teus filhos. E eu peço, Senhor Deus, para que os corações dos Teus filhos estejam abertos, ó Pai, para receber a Tua palavra, Pai. Que os corações deles sejam terra fértil, Senhor Deus, para que essa semente lançada, Senhor Deus, possa germinar, Pai. Possa, Senhor Deus, trazer frutos na vida deles, ó Pai. Senhor, traz, Senhor Deus, Espírito Santo, Pai, para falar com eles, ó Pai, para conversar, falar com eles, ministrar na vida deles. E que todas essas lembranças, ó Pai, hoje, Senhor Deus, elas vão ser lembradas, ó Pai, mas elas, Senhor Deus, vão ser colocadas nos Teus pés. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode assentar. Amados, vocês têm noção de passado, presente e futuro, correto? Passado são aquilo que já passou. Nós temos as lembranças do passado. O futuro, ou o presente, é agora. E o futuro está lá na frente. Qual desses três momentos nós podemos interferir com as nossas vontades e com as nossas atitudes? Passado? Não, passado já foi. Eu não consigo interferir. O presente, algumas coisas eu posso me direcionar a um presente, mas não é uma certeza. E o que eu posso mudar então na minha vida é o meu presente, correto? E será que não é presente porque realmente é um presente de Deus? Todos os dias nós acordamos e recebemos esse presente. Nós começamos lá com 24 horas, daqui a pouco é 23, 22, e assim vai decaindo. Chega o final da noite e nós recebemos novamente um dia novo pela frente. É um presente de Deus. E é nesse presente aonde nós conseguimos mudar as coisas. Mas, muitas das vezes, nós queremos trazer para o nosso presente esse passado. Para nós olharmos, às vezes nós conseguimos trazer coisas que foram feridas no nosso passado. Foram traições, abusos, violências. São coisas que ficaram no nosso passado, fizeram cicatrizes, doeram. E às vezes nós estamos nesse presente e nós queremos trazer essas coisas para, de alguma forma, tirar a nossa paz. Mas será que somos nós que fazemos isso? Ou muitas vezes a nossa mente acaba nos traindo e trazendo essas coisas para os nossos dias. E às vezes nós estamos num momento muito bom das nossas vidas. Vamos citar um exemplo. De repente o marido vai fazer um jantar lá para a esposa. Faz um jantar, algo diferenciado, ou paga um hotel para ir com a sua esposa. Um espeto corrido, né? Uma churrascaria. E de repente você está no melhor momento lá da tua vida e vem essas lembranças do teu passado. Coisas que deveriam ter lá atrás, trazem para aquele momento. E um momento que era para ser muito bom na sua vida, começa agora a você de repente até chorar. Ou ainda,
você começa a maltratar o seu marido. E isso eu estou falando do marido, mas pode também ser para a esposa. Às vezes, as mulheres, elas têm uma memória muito boa. Eu, com a Fabiola, tenho que, às vezes ela fala alguma coisa, eu tenho que ficar pensando naquilo que se eu mesmo, eu falei aquilo. Porque ela tem uma memória, ela fala com, às vezes com as vírgulas, certinho aquilo que eu falei. E eu fico, não, peraí, eu tenho que mudar isso daí, eu tenho que aguçar minha memória agora para poder, em alguns momentos eu conseguir, não, eu não falei isso. Não, isso aqui realmente eu falei. Porque senão, todas as vezes ela vinha e falava, eu achava que tinha falado mesmo aquilo. E às vezes era a minha memória que estava me traindo naquele momento. Então, as mulheres, elas têm isso. E elas, de repente, trazem isso em momentos ruins. Momentos bons, ela quer transformar em momentos ruins. Pela sua memória. E eu não estou aqui amenizando aquilo que aconteceu na sua vida. Realmente, nós temos situações em nossas vidas que são dolorosas, difíceis de aceitar e até de perdoar. Mas nós temos que fazer isso para que nós possamos viver um presente. Por que esse texto, então? Um texto que Deus nos fala o quê? Para que nós não venhamos a se lembrar das coisas ruins. Isaías, ele é um profeta, e ele está falando ali para o povo de Israel, mas para algo que ainda vai acontecer. Esse povo, depois de passar uns 100 anos, ou até um pouco mais, eles vão ser levados cativos para a Babilônia. E Deus está trazendo agora Isaías para falar para eles, olha, vocês vão para lá. Vocês vão passar dificuldades. Vocês vão ser escravos. Vocês vão estar numa terra que não é de vocês. Mas lá eu estarei com vocês. Vocês não estão indo lá porque eu quero, mas sim pelas suas ações. Mas vocês vão para lá. Mas ele quer dizer que vocês não devem ficar presos àquilo. Porque mesmo lá naquele lugar difícil, eu estarei com vocês. Quando ele fala, não vos lembreis, é uma palavra forte. É para que nós não vos lembremos mesmo disso. Ele fala, é zacar. Não reviva constantemente isso. Quando vocês estiverem lá, não fiquem remoendo essas coisas. Passem por aquilo. Mas fiquem fortes, porque eu farei coisas novas. Faço coisas novas. Shadash, algo fresco, inédito para vocês. E muitas das vezes nós ficamos aprisionados ainda a essas coisas. Mas Deus já estava prevenindo eles. As coisas vão acontecer, vão ser difíceis. Mas confie em mim. Vocês precisam desse momento para que vocês voltem para o meu caminho. Deus não apaga memórias, mas cura o peso delas. Muitas das vezes, com relação a essas cicatrizes que nós temos, nós queremos esquecer isso. Nós pedimos para Deus, me faz esquecer. Mas eu acho que, talvez quando vocês estiveram em alguns desses momentos onde vocês tiveram essas cicatrizes, talvez vamos se lembrar quando a gente pega e faz um corte no dedo, qual é a primeira coisa que a gente faz? A tendência é que nós queremos esconder aquilo. Por quê? Quando é criança, depois o pai queria passar o quê? Talvez alguns nem se lembrem disso. Mitiolato. O negocinho que não sabia se aquilo era para fazer o bem ou para fazer o mal, porque tá louco. Aquilo era duas dores. A dor que você fazia, o machucado, e o da hora que a mãe vinha passar aquele negócio. Não sei por que aquilo tinha que arder, tanto que agora não dói mais, né? Agora você passa lá, nem arde o negócio. Então, a gente queria esconder aquilo. Só que, e isso daí o que acontece? Quando a gente tenta esconder, daí depois a gente vai para o hospital, o médico vai chegar lá, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Limpar. Se você colocou outras coisas, que eu nem vou falar o que é, né? Mas se você não colocou, mesmo assim o médico vai limpar para depois fazer ali a costurar. E o que nós queremos fazer no início é querer esconder. E com Deus é exatamente igual. Deus, quando nós temos essas feridas, essas mágoas que eu citei ali no começo, pessoas, traições, coisas que fizeram na nossa vida, abusos, a tendência nossa é que nós queremos esconder isso. Por quê? Porque quando nós escondemos, parece que a dor é um pouco menor. Então nós queremos jogar num cantinho lá e querer esquecer.
Só que Deus, Ele trabalha de uma forma muito diferente do que a gente. Deus, Ele vai fazer exatamente como o médico lá, na hora que você for. Ele vai pegar e vai trazer à tona aquilo ali. Ele vai fazer com que abra. Ele vai fazer com que mexa um pouco mais naquilo ali. Ao primeiro momento você pensa, poxa, mas é para doer mais? Não. É para que seja curado. Porque se nós não fizermos esse curativo correto lá no dedo, não limparmos corretamente, o que vai acontecer? Pode dar uma infecção. Aparentemente você vai olhar, fechou aqui, tá, mas beleza. Mas pode ter entrado uma bactéria, pode ter entrado alguma coisa ali, e aquilo ali vai começar a infeccionar, e aquilo ali vai te incomodar. E quando nós estamos com Deus, é a mesma forma. Só que nós temos a opção. Nós sempre temos a opção de querer esconder. Nós queremos deixar isso lá para trás. Nós queremos tentar, não, eu vou simplesmente esquecer. Só que daí, nesses momentos onde nós estamos num momento bom da nossa vida, num hotel, num jantar, num passeio, algo que era para ser maravilhoso, algo que era para ser bom na sua vida, essas lembranças são bombardeadas sobre a sua mente. E quem que está fazendo isso? Você? Ou às vezes são até mesmo a situação do inimigo. Ele usa daquilo, ele te bombardeia. Aquilo é os dardos inflamados, setas malignas que ele usa para chegar até esse momento. E você volta com aquelas lembranças e aquele momento que era um momento para ser bom, um momento que era para ser gostoso na sua vida, agora começa a se tornar um momento ruim. Você começa a maltratar seu marido, seu esposo naquele lugar, ele não entende por quê. Mas você de repente fala alguma coisa, lembra daquilo. Isso é ruim. Mas o que? São lembranças, são cicatrizes que estão atuando na tua vida hoje. Uma coisa do passado que já ficou enterrado lá, mas elas estão te perturbando. Elas estão trazendo coisas ruins para você. Estão te perturbando a tua mente. Muitas vezes você fica várias vezes pensando naquilo. Porque a pessoa que foi traída, a tendência dela é pensar que ela vai ser traída novamente. É isso que acontece. Mas o que Deus fala para nós é que nós trazemos isso para a tona e venhamos a curar. Só que é uma decisão que nós temos que tomar. É uma decisão de querer pegar aquilo, trazer às vezes à tona. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não consigo. Mas é você que tem que tomar essa atitude. E você tem que analisar. Só que infelizmente nas nossas vidas nós estamos passando por isso dia após dia e não conseguimos criar essas feridas. Tratar dessas feridas. Elas estão lá. E no presente, que é o presente de Deus, nós estamos perdendo as nossas vidas. Deixando de viver. É um passado que te aprisiona. Eu creio que, quando eu estou falando aqui, muitas coisas estão vindo à sua mente. Situações aonde você foi machucado. Talvez pode ter sido por um pastoreio, uma palavra lançada, uma profecia tendenciosa. São coisas que vieram. De repente, uma palavra do seu pai, aonde disse, você não vai dar em nada. Você não vai ser ninguém. E aquilo fica remoendo na tua mente. E você tenta sair daquilo. Você faz coisas boas. Você se forma, você tem uma vida bem sucedida, você tem uma família bem sucedida, só que de repente você é bombardeado com aquela seta e você pensa assim, mas por que meu pai fez aquilo? Ou por que aquilo aconteceu comigo? E você volta a perder esse presente. Aquele presente que era para ser algo muito bom, naquele momento que era para ser bom na sua vida, começa agora a você ficar remoendo aquilo. Remoendo e remoendo. A traição nos leva a tender a pensar, ter uma desconfiança em nossa mente. Ela está lá. Será que ele não vai fazer de novo? Será que não vai acontecer de novo? Será que ele está curado mesmo? Porque houve uma traição. Agora é uma desconfiança. É uma traição, tanto ela de um marido para uma mulher, mas como também pode ser uma traição, de repente, de um negócio, uma sociedade,
Algo que você colocou lá, duas pessoas estavam firmadas ali, de repente a pessoa veio lá e te traiu, te deu uma facada nas costas. Não quer mais fazer, agora só quer o lado dele. Ele não quer mais estar com você. Está te abandonando, está te traindo. O abuso, o medo. Uma pessoa que foi abusada, ela carrega esse medo durante a sua vida. Um abuso de uma criança, ela vai carregar para a sua vida. Ela nunca vai estar segura. E a nossa mente, ela é tão forte que em relação a abusos, nós sabemos que o cheiro, a pessoa não lembra do rosto, mas o cheiro fica guardado. E às vezes aquele cheiro naquele momento arremete àquela lembrança dela. E lá no futuro, ou no momento hoje, no seu presente, aquilo está te atrapalhando. A violência. Antes de nós não passamos por violências, talvez abusivas, dos nossos próprios pais, porque eram outros tempos, dificuldades. Quando a gente falava um palavrão, de repente, já era um tapa na boca. Hoje, se fizer isso uma criança, tem 5, 6 lá querendo defender. Mas na minha época, isso não era normal. Isso acontecia. Eu não faço isso com as minhas filhas. Mas eu vi isso. Eu vivi isso. Então a violência talvez traga isso na sua mente hoje. Em momentos que talvez você passou, que você teve essas dificuldades. A violência traz a insegurança e muitas das vezes traz a raiva. Uma coisa que acontecia muito no quartel, eu sempre falo, era que o primeiro ano você é sugado ao extremo. A pessoa não pode te ver lá, ela manda você fazer pagar flexão, manda você ir correndo de costa já para ele achar que você já está voltando. São coisas que acontecem no quartel. E quando passa esse primeiro ano, a primeira coisa que o recruta pensa é: o ano que vem eu vou sugar aqueles recrutas quando entrar. É algo que está na mente dele. Eu vou fazer o mesmo com aqueles que entrarem. Por quê? Ele sofreu, agora ele quer que o outro sofra. Imagine aquele que se torna sargento temporário. Ou que se torna cabo, né, Juliano? Aí vai fazer isso com os outros. Não. Graças a Deus, eu não, mesmo ainda sem conhecer Jesus, eu não pensava dessa forma. Eu não vou fazer isso. Eu não fiz isso. Eu tenho muitos amigos do quartel que foram soldados depois, recrutas meus, e eles não passaram por isso. A gente fazia sim flexão, porque isso é normal no quartel. Mas a violência física, a gente não tinha isso com eles. Mas, de repente, você pode ter passado por isso. Alguém fez isso com você. E até mesmo no quartel. Meu sobrinho, o Léo, ele só passou ficou com bastante traumas lá no quartel. Através dessas, a gente falava sugação, né? Era algo que eles faziam com a gente e era muito difícil mesmo. Muito difícil a gente estar lá no quartel, às vezes, e o cara chegar para você e falar: ó, não está limpo aquele banheiro. Você já limpou tudo o banheiro. Não, você vai limpar de novo. Coisas piores. Às vezes falar para você negar tua mãe, negar que você ama tua mãe. Eram coisas bem absurdas que aconteciam. Pessoas que passaram por essa violência e daí elas querem retribuir isso. E isso é correto? Não, isso não é correto. Mas muitas vezes nós estamos fazendo isso nas nossas vidas. Por quê? Porque nós ainda não estamos curados do nosso passado. O passado sabota o nosso presente. Vocês conseguem ter ideia disso? Talvez você esteja vivendo isso. Talvez hoje você era para estar uma pessoa bem sucedida, uma pessoa bem tranquila, feliz, e nesses momentos você é sabotado. Vêm essas lembranças do passado e te tiram o melhor desse presente que você está podendo exercer naquele momento. O amor. Às vezes você vai dar o melhor amor para o seu esposo, ou você vai dar o melhor amor para a sua esposa. Mas naquele momento você lembra dessas situações e acaba com tudo. Você está vivendo ainda, infelizmente, um passado. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus para nós trazermos um pouco para um contexto bíblico sobre isso? Não precisa ficar em pé, mas vamos ler lá Gênesis 4, do 3 ao 8.
Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu, o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Nós vemos ali, esse texto é conhecido, nós sabemos que o Abel ofereceu algo bom, ofereceu aquelas melhores crias para Deus. E Caim também fez a mesma coisa, só que ele não ofertou o que era melhor. Ele ofertou aquilo que ele tinha lá, não escolheu, não era o melhor. E das duas situações ali, Deus aceitou o sacrifício de Abel. E de Caim, não. Passou? Passou. Só que para Caim, não. Caim, ele ficou ainda... ele ficou processando aquilo ali. Foi na hora que Caim matou Abel? Não, né? Porque dá a entender que foi passado um tempo. E Deus ainda alertou ele no seu coração. Por que você está pensando isso? Por que você se enfureceu? E agora ele vai, rumina, né, aquilo, fica processando aquilo durante um tempo, planeja o mal, leva o seu irmão para um local e o mata. Muitas das vezes é exatamente isso que nós fazemos. Por quê? Nós ficamos ruminando essas coisas. Nós não matamos o nosso esposo ou a nossa esposa? Não, nós não matamos. Mas nós estamos matando o nosso presente. Nós estamos matando as coisas boas que nós poderíamos estar aproveitando. Porque nós não conseguimos esquecer as coisas que aconteceram. Olhando para essa situação, Caim estava certo em fazer aquilo? Não, ele estava errado. Mas quem que foi o agente principal daquilo ali? Quem que ele tinha que se revoltar com alguém? Nós temos duas opções. Com Abel ou com Deus. Abel, ele fez o que ele achou certo. Simplesmente isso. Mas Caim, em vez de talvez se revoltar com Deus, ou perguntar para Deus por que o Senhor aceitou a dele e não a minha, ele faz o quê? Ele começa a planejar a morte do seu irmão. E aí que é o perigo. Aí que nós temos que se cuidar. Porque essas feridas do nosso passado, elas trazem isso para o nosso presente. E nós começamos, às vezes, sem querer, matar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós colocamos uma foto sobre as pessoas e dizendo, esse aqui, culpado. E acabou. Nós não damos mais a chance dele estar provando que ele foi curado daquilo. Que ele está sarado daquilo. Nós simplesmente rotulamos aquela pessoa. Foi isso que Caim fez. Ele rotulou o seu irmão e o matou. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes? José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Só por um sonho, os seus irmãos fizeram o que com ele? Queriam matar? Não mataram? Venderam. Só por um sonho. Que os feixes deles se inclinavam aos feixes dele. Ele só contou isso. E os irmãos ficaram ruminando aquilo. Ficaram processando aquilo. E chegou um tempo, levaram ele, aproveitaram que ele estava no deserto e quiseram matar ele. E esse mesmo José, que passou por esse passado, ele foi para o Egito, sofreu,
passou por bastantes dificuldades, mas ele se tornou o quê? O 02 do Egito. O 02 quer dizer, só tinha um que era maior que ele lá. Ele se tornou o 02 lá. E os irmãos dele vão para lá. Vão lá pedir, trocar, né, os mantimentos por outros mantimentos, comprar mantimentos, porque não estava, na época estava na seca. E ele, quando vê aquilo, aquele cara que agora é o 02, que tinha um poder gigantesco, aquela mágoa, aquela situação de ter sido vendido pelos seus irmãos, a situação de ter sido traído pelos seus irmãos, vem à tona e ele faz o quê? Ele chora. Algo que não fazia mais mal, aparentemente, a ele. Mas aquela lembrança lá do passado traz, naquele momento ali, aflora aquela cicatriz e aquele homem chora. E ali tem uma decisão, que ele poderia fazer o mesmo com eles. Mas ele toma uma decisão contrária àquilo. Mas aquele homem que era forte, ele se torna como uma criança, ele começa a chorar. Por causa de um passado. De uma dor que ele passou lá atrás. E eu sei que isso é difícil. Isso é muito difícil. Curar feridas do nosso passado. Mas nós temos condições. Só que a primeira não é esconder. O que nós devemos fazer é colocar isso à tona. Trazer para fora. Trazer para a luz. Como acessar esse novo de Deus? Como acessar isso? Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes é até impossível para os nossos olhos. Mas como que nós vamos fazer isso? Reconhecendo a dor. Nós temos que reconhecer que aquilo dói. Que aquilo faz mal para nós. Não querer fazer assim, não, isso daí está de boa. Tira de letra. Tira de letra da boca para fora. Mas lá dentro, no seu interior, aquilo ainda está te dificultando. Aquilo ali é uma pedra que está te levando para o fundo do mar. É uma pedra que está te aprisionando. É como se você estivesse em uma prisão e você não consegue sair. Mas primeiro você precisa reconhecer essa dor. Realmente, isso dói. Isso faz mal para mim. Isso traz algo em mim que é ruim. Mas eu quero que isso saia de mim, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude. Porque eu estou perdido. Isso está me levando para um lugar onde eu não estou mais me reconhecendo. Aquilo está me levando para uma situação onde eu sou capaz de fazer algo errado. Mas eu preciso do Senhor. Mas você está expressando, você não está mentindo, você está expressando aquela dor. Isso está doendo, isso está latejando, isso está trazendo algo ruim para a minha vida. Mas eu preciso colocar aos pés do Senhor, para que Ele venha tirar isso e me ajudar não a esquecer, mas sim a tratar. Decidir perdoar. Muitas vezes você vai ter que abrir mão, você foi ofendido, você foi alguém que foi magoado, está doendo aquilo. Mas você vai ter que decidir perdoar. E isso Jesus nos mostra lá em Mateus 6, no 14 e 15. Jesus ensina que a forma com que perdoamos os outros afeta diretamente o perdão que recebemos de quem? De Deus. Jesus foi para algumas cidades e lá ele não fez milagre por causa da fé das pessoas. Eles não criam em Deus, não criam em Jesus, então aquilo foi limitante. Jesus falando que aquilo foi limitante. Agora se imagine, se você não libera perdão para as pessoas que te fizeram mal, isso se torna o quê? Limitante para o perdão de Deus para a sua vida. Ele diz assim, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Então, é preciso que nós perdoemos. Por mais que isso esteja doendo em nós, por mais que isso seja algo que nos traz dor, nós precisamos liberar esse perdão. E o perdão vai ajudar alguma coisa na outra pessoa? Em nada. Mas é para você. Mas é você que vai ter que pedir esse perdão. É você que vai ter que se humilhar e pedir esse perdão, sendo que você foi amagoado. Eu sei que é difícil, mas ele fala, porque se nós não perdoarmos, como o Pai vai nos perdoar?
É preciso que nós perdoamos. Abrace o novo. Confie no novo. Confie naquilo que Deus está fazendo para você. Deus faz brotar água no deserto. Deus faz florescer no deserto. Você é limitado, mas o Senhor não. Mas você precisa confiar nele. Você precisa acreditar e passar por esse processo. Porque senão você vai ficar vivendo algo que escravo do inimigo. Escravo de situações que você passou lá no passado. Mas você precisa trazer esse momento, tratar ele, para que você consiga viver um presente de acordo com aquilo que Deus quer na sua vida. Confie no processo. Nós precisamos confiar no processo. Você não precisa confiar no pastor Amadeu. Você não precisa confiar no pastor Adair. Confie em Deus. Ele é fiel e justo para te dar condições para você perdoar. Deus não quer que você tenha esse peso do passado. Ele quer que você viva esse presente, mas para isso você vai ter que passar por essas situações, trazer à tona novamente, para que realmente seja perdoado. Ele está fazendo algo novo, você tem que acreditar nisso. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Se você coloca nos pés dele, ele vai fazer algo novo, mas quando ele fizer algo novo, você precisa acreditar. 2 Coríntios 5,17 diz: nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Acredite nesse novo. Se permita acreditar nesse novo. Viva esse presente. Deus está te dando um presente. Viva ele. Não fique vivendo esse passado doloroso. Mas para isso, tome essas atitudes. Perdoe. Traga à tona. Deixe isso tratar no seu coração. Peça ajuda a Deus. Diga assim: eu escolho hoje, Senhor, viver o novo de Deus. Eu escolho isso. Essas coisas do passado ficaram lá. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero ter essas sensações daquilo. Eu preciso que o Senhor me ajude. E Ele é fiel e justo para nos ajudar. Não é o mar que afunda o navio, mas sim a água que o navio permite entrar dentro dele. O que você tem deixado entrar dentro do seu coração? Lá em Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Não é o que está ao nosso redor que nos destrói, mas o que permitimos entrar em nosso coração. As críticas, as mágoas, o desânimo, a ansiedade, tudo isso só nos afunda quando damos espaço para essas coisas dominarem as nossas mentes e as nossas emoções. Você não pode impedir que o mar se agite. Realmente, em alguns momentos da tua vida, você vai passar por turbilhões, por furacões. E isso você não tem como impedir na sua vida. Elas vão vir. As dificuldades, as lutas, elas vão vir sobre a sua vida. Mas o que você pode decidir é o que você vai permitir entrar para dentro do seu coração. Porque são isso que vão te levar para o fundo. É essas mágoas, é essas tristezas, é essas situações que você tem do passado que vão levar você num presente para o fundo. Então você que decide não deixar essas coisas entrar no seu coração. Mas para que essas coisas não adentrem ao seu coração, é preciso que o quê? Que Deus esteja lá. Se você não der espaço para que Deus esteja no seu coração, essas coisas vão entrar. Essas coisas vão entrar dentro do seu coração. Então você precisa que Deus esteja habitando dentro de você. Você precisa pedir: Senhor, envia teu Espírito Santo, me ajuda nessa luta. Eu quero estar dentro da tua direção, da tua palavra. Que daí todas essas situações que estiverem acontecendo lá fora não te afetarão. Porque você vai estar firmado com Deus. Elas podem te balançar,
Elas podem te movimentar às vezes para uma direção, mas elas não vão te afundar, porque você não está deixando essas coisas entrarem dentro do seu coração. Amém, amados? Glória a Deus. Fiquem em pé. Vamos parecer que estamos terminando. Amado, coloca aquela imagem que eu pedi para você lá, Luiz, faz um favor. Essa imagem aqui representa que ainda que a tua vida seja um deserto, ainda que você esteja passando por dificuldades, lutas, talvez você já pensou em entregar. Eu não quero mais. Eu não quero mais lutar. Não adianta. Todas as vezes essa lembrança vem sobre a minha vida, eu não quero mais. Eu quero abrir mão. Eu te falo agora, para você olhar para essa foto. Essa foto pode ser seu coração. Destruído. Cheio de trincas. Seco, árido. Ele pode ser assim. Mas se você permitir, o novo de Deus, Ele pode fazer aquilo ali, ó. Trazer vida na sua vida, ainda que o seu passado seja triste, seja doloroso. Mas isso não é eu que vou fazer na sua vida. Isso só tem uma pessoa que tem poder para fazer isso. É o Senhor Jesus Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que foi, oh Deus, aquele que foi traído, aquele que foi maltratado, aquele que foi humilhado, aquele que foi sacrificado naquela cruz. Ele morreu por você. E o diabo pode estar colocando na sua mente, dizendo que você não é capaz, dizendo para você que acabou. Mas eu confio em Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus que pode curar, um Deus que pode trazer algo novo sobre a tua vida. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de prosperidade. Eu estou falando de uma vida em Deus, aonde ainda que você esteja num deserto, a flor vai vir. O Senhor vai fazer brotar um amor na sua vida, um amor diferente, um amor que não vai depender das circunstâncias, mas sim do amor verdadeiro na tua vida. Deus é poderoso, creia nisso. Creia nisso e tome posse disso. Não veja o deserto, não veja as fissuras, mas veja o que Deus pode fazer sobre a sua vida. Deus pode fazer sobre a sua vida, meu irmão. E essa decisão que você tem que tomar hoje é isso. Senhor, eu sei que isso está doendo, eu sei que isso está machucando o meu coração e a minha vida. Eu estou frustrado com inúmeras coisas. Mas coloque aos pés dele, coloque aos pés do Senhor Jesus, diga: Senhor, eu não sou capaz, isso ainda está doendo, e isso está me trazendo ira, está trazendo coisas ruins na minha vida, mas eu preciso, Pai, que o Senhor me ajude, me dê condições de perdoar, me dê condições de entender que ela pode ser uma pessoa nova na minha vida, que eu posso ser algo diferente, aquilo que o Senhor sonhou para mim. Essa flor pode ser você. Mas basta você colocar aos pés do Senhor. Eu não vou pedir para que você venha à frente, mas eu quero que você nesse momento comece a orar a Deus. E sinalize isso para Ele. Não fique esperando a minha oração somente, porque a minha parte aqui é trazer essa palavra. A minha parte aqui é trazer isso ao seu coração que o Senhor trouxe para mim. Agora é com você. É você com Deus. É você, Senhor. Me ajuda, Pai. Eu sei o que eu estou vivendo, eu sei dessa situação, mas eu preciso de Ti. Sinaliza isso para Deus. Eu não sei como você vai fazer. Eu falo para vocês que muitas vezes eu vim aqui à frente, eu rasguei, eu chorei, eu me humilhei na presença de Deus. Mas você é você. E você sabe do tamanho da dor que você tem aí no teu coração, na sua vida. É preciso que você traga isso agora, nessa oração. E ore a Deus, para que o Senhor venha te ajudar. Não a esquecer, mas sim encarar o processo. Encarar o tratamento, para que essa figura, essa situação, essa imagem na sua mente seja
tratada e curada. Pai amado, Pai querido do Senhor Deus, estamos na Tua presença, Pai. O Senhor conhece, Senhor Jesus, o meu coração, conhece o coração dos Teus filhos, ó Pai. Eu não sei as lutas, eu não sei o tamanho das dores, ó Pai, que eles estão lutando e passando, Senhor Jesus. Mas hoje é um momento de divisão. Hoje é um momento, Senhor Jesus, onde eles têm as condições de colocar diante de Ti, Pai. E nós queremos, Senhor Deus, e pedimos ao Senhor, que é o único que nos pode nos ajudar, Pai. Eu com as minhas forças sou limitado, Pai. Os Teus filhos com as forças deles, ó Pai, são limitados. Mas nós cremos num Deus que tudo pode. Um Deus que abre, Senhor Jesus, passagem no mar. O Senhor que faz brotar água, Senhor Jesus, da rocha, Pai. O Senhor que faz ventre, Senhor Jesus, que estão ali secos, ó Pai, darem, Senhor Jesus, e produzirem vida, Pai. O Senhor Deus que opera, Senhor Jesus, milagres sobre as nossas vidas, ó Pai. Aqui nós entregamos, Senhor Jesus, as nossas orações, as nossas lutas, ó Pai, e as nossas dificuldades. Faz, Senhor Deus, algo diferente nas nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos encarar essas dificuldades, ó Pai, e possamos passar por esse tratamento, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor Jesus, nos ajuda a viver esse presente que o Senhor tem nos dado hoje, Pai. Senhor Deus, o futuro, Senhor, pertence, Pai. O passado eu não consigo mais mudar, mas me ajuda, Senhor Deus, a mudar esse presente, Pai. Eu quero viver essa vida que o Senhor tem para mim, Senhor Deus. Ainda, Senhor Jesus, que os mares estejam se levantando, as ondas estejam batendo, Senhor Deus. Inúmeras situações estejam sobrevindo sobre a minha vida, Pai. Mas essas circunstâncias, elas não vão me abalar, porque eu estou olhando para o alto, do alto que vem o socorro para a minha vida, Senhor Jesus. Aqui tem muitas vidas, ó Pai, muitas vidas passando por isso, Senhor Deus, passando por essas tormentas, Senhor Jesus, aonde a saída não está sendo fácil, Senhor Deus, mas o Senhor, assim como o Senhor levou Pedro ao Senhor, ó Pai, leva essas pessoas, ó Pai. Ainda que o mar esteja, Senhor Deus, alto, ainda que o mar esteja agitado, Senhor Deus, leva elas até Ti, Senhor Jesus. Conduz ela ao Senhor, ó Pai. Permite elas, Senhor Deus, que elas estejam passando por esse processo, Pai. Oh Deus, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus.